aluno querido, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveite agora, inscreva-se, ative as notificações e se você gostar desse vídeo, dê um like pra mim, tá? Pra eu continuar postando aqui muitas aulas pra você. Eu sei que esse período de quarentena é muito complicado, muita gente aí tá em casa sem saber o que estudar, sem saber como que vai ser a sua vida profissional, sua vida escolar. Então aproveite esse conteúdo gratuito aqui pra você, tá? Que eu fiz especialmente pra você. Então vamos lá. Como identificar o sujeito na oração? Primeira coisa que você tem que saber é o que é sujeito, tá? Sujeito é com que aquele que pratica ação. Muita gente aprende, né, no ensino fundamental, é aquele que pratica ação. Mas nem sempre o verbo indica ação, tá? Ele pode indicar outras coisas, pode indicar estado, fenômeno da natureza. Então essa não é a melhor definição para sujeito. Sujeito é a que ou a quem o verbo se refere. O verbo da oração se refere a alguém ou alguma coisa, né? Então, esse vai ser o sujeito. Lembre disso. Então, vamos lá. Como identificar esse sujeito? Eu vou colocar um exemplo aqui básico para você aprender. Eles estão calados. Quem está calado? Eles. Viu aí a perguntinha, né? Aquele pulo do gato, aquela perguntinha que você não vai mais esquecer. Quando você souber fazer essa perguntinha na hora da prova, na hora do exercício que você estiver fazendo, de qualquer avaliação, vai lembrar e vai conseguir identificar o sujeito. Faça sempre a perguntinha, tá? Quem está calado? Eles estão calados. Então o sujeito é esse aqui. Fui à feira. Quem foi à feira? Eu, porque a única palavra que concorda com fui vai ser eu. Outro exemplo aqui, nós estamos felizes. Quem está feliz? Nós, tá? Então faça essa perguntinha para identificar. Depois que você identificar, você vai ter que classificar esse sujeito. É importante saber a classificação, né? Para qualquer prova, para você saber também os outros conteúdos relacionados à análise sintática. Então o sujeito é base, né, disso tudo, sujeito e predicado. O verbo está no predicado. Então vamos entender aqui quais são os tipos de sujeito. O sujeito, ele pode ser determinado, quando ele é facilmente identificado na oração. Ele pode ser indeterminado, ou ele pode ser simplesmente não existir. A gente chama de oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tá? Qualquer um dos dois. Então vamos primeiro para sujeito determinado. Ele pode ser simples, oculto, né? Oculto pode ser oculto, desinencial ou elíptico. E ele pode ser composto. Então vamos por partes. Primeira coisa que você tem que achar é o núcleo do sujeito, a parte principal. Se eu digo assim, a menina loira está sentada no sofá. Quem está sentada no sofá? A menina loira. São três elementos no sujeito. A menina loira. Mas qual é o núcleo? Qual é o principal? Menina. Então, se tem só um núcleo, é sujeito determinado simples. Se tem dois núcleos ou mais, sujeito determinado composto. Então, o que diferencia o simples e o composto são a quantidade de núcleos desse sujeito. Se eu digo assim, eu e minha mãe fomos ao shopping. Quem foi ao shopping? Eu e minha mãe. Quais são os núcleos? Eu, mãe. Tá? Então, nesse caso aí, vai ser sujeito determinado composto. Ok? Quando ele é elíptico, oculto ou desinencial? Quando ele não aparece escrito, mas você sabe qual é o sujeito. Como o exemplo que eu dei. Fui à feira. Quem foi à feira? Eu. Eu não disse, né, o pronome eu, mas consigo identificar por causa do verbo. Porque a única palavra que concorda é eu. Então, por isso que vai ser oculto, né? Ele tá escondidinho ali, mas você sabe qual é, tá? Então, esses são os três tipos de sujeitos determinados. E os indeterminados, quando não se sabe a que ou a quem o verbo se refere. Então, por exemplo, quebraram o vidro da janela. Quem quebrou o vidro da janela? Não sei, né? Então, ele acontece de duas formas. Primeiro, quando o verbo está na terceira pessoa do plural e não se refere a nenhum elemento, né? Ele não se refere. Quebraram a janela. Quem quebrou? Não sei. Então, ele está no plural na terceira pessoa, o verbo, né? E quando o verbo está na terceira pessoa do singular, mais o se. Como assim? Fala-se mal dos políticos. Quem fala mal dos políticos? Um monte de gente, né? Então, fala está na terceira pessoa do singular e o se é o índice de indeterminação do sujeito, que indica que o sujeito é indeterminado. E o sujeito inexistente? O sujeito oculto não. O sujeito que
A oração simplesmente não tem ele, né? Quando que ele vai acontecer? Como que vai ocorrer essa oração sem sujeito? Primeiro, quando o verbo indica fenômenos da natureza, chover, ventar, trovejar, garoar, não tem sujeito. O verbo haver, quando ele tem o sentido de existir, quando você puder substituir o verbo haver por existir e ainda tiver sentido, a oração não vai ter sujeito. Por exemplo, há muitas pessoas na sala, existem muitas pessoas na sala, não vai ter sujeito, tá? O verbo ser está indicando o clima, indicando o tempo, o verbo fazer indicando o clima e tempo, por exemplo. Faz muito frio, faz muito calor, está muito quente, isso tudo não tem sujeito. Já indicando horas, verbo ser indicando horas, né? São 2 horas da tarde, por exemplo, então não vai ter sujeito, tá bom? Faz muito tempo que não te vejo, né? Indicando tempo, indicando anos, né? Tempo decorrido, não vai ter sujeito também, tá bom? O verbo bastar e chegar junto com a preposição de, por exemplo, chega de besteira, chega de conversa, basta disso, tá? Não vai ter sujeito também. Então é isso, gente. Identificando o sujeito com essa perguntinha, a partir do verbo e do complemento do verbo, você vai conseguir identificar qual é e depois vai conseguir classificar em determinado, que pode ser simples, composto, ou oculto, elíptico ou desinencial. É importante você saber aí os 3 nomes. Ele pode ser indeterminado, né? Ele pode ser indeterminado quando o verbo está na terceira pessoa do plural, sem se referir a nenhum elemento, ou na terceira pessoa do singular mais o si, que é o índice de indeterminação do sujeito. E também ele pode ser inexistente, né? No caso de verbos que indicam fenômenos da natureza, o verbo haver no sentido de existir, o verbo ser indicando horas, o verbo fazer, o verbo estar indicando tempo, indicando clima, e o verbo chegar e bastar junto com a preposição de.